que a geração Z, ela quer virar a mesa. E aqui eu quero começar a falar isso, porque aqui a gente começa a entender o que está acontecendo no Nepal, o que rolou no Peru. Tá tendo, a geração Z quer virar a mesa. A geração Z tá revoltada. E é uma geração diferente. Eu, cada vez mais como um millennial, né, eu vi aquela discussão toda que ouviu o Impera, teve com o Petri, amo os dois, então pra mim eu simplesmente quero que fique tudo bem. E entendo o que tem de diferente da minha geração para a geração Z. É perceptível essa diferença. É perceptível também nos Estados Unidos o fenômeno incel. Assim, o fenômeno incel ele é mais descarado nos Estados Unidos. O incel é muito, assim, claramente um incel. Tá? Você consegue perceber e meio que a pessoa já até entrega que ela é. Então, a geração Z, ela tá disposta a gastar a vida dela fazendo algo maior do que o tempo. E isso não é um meme. Isso é verdade. E essa angústia é uma angústia mundial. Então olha o que eu vou colocar aqui. Sou ambicioso, sou um sujeito ambicioso. Eu acho que nosso papel não é apenas no Brasil, nosso papel é no mundo todo. Vou conversar com esse pessoal da direita americana, vou conversar com pessoas da direita europeia, vou conversar com gente no Chile, na Argentina. Eu acho que a gente tem que trazer todo mundo pra cá por duas razões. Como disse um grande amigo, tem que dar crédito pro grande Eumenes, a eleição de 2026 no Brasil será a guerra civil espanhola dessa geração toda. Lógico que não tô falando em termos ideológicos, mas na medida da guerra civil espanhola foi uma guerra que o mundo inteiro participou, assim, pessoas do mundo inteiro foram ver, tá? A eleição no Brasil é uma eleição que a geração Z, ela verá pessoas da geração Z com um formato geração Z fazendo campanha. Então muita gente no mundo inteiro vai olhar de uma maneira diferente. Nós somos, veja só, os maiores inovadores políticos da geração Z em fórmula de ação política. Talvez a gente bote aí no mesmo balaio a turma do Nepal. Né? Por mais que não tenha fórmula nenhuma, foi só um fenômeno, mas essas coisas vão dar em algo. Não pense que terminou aí. E tem um partido, eu sempre esqueço, um partido novo no Japão. Bota ali o novo partido japonês de direita. Tem uma iniciativa legal. E eu acho que nós temos que empoderar a geração Z no mundo, ao Sanseito. Tá? Então, o que eu quero dizer, nós precisamos ter uma espécie de aliança internacional e as pessoas estão dispostas a isso. Eu acho que nosso papel é esse. Eu estou vendo esse papel. Eu fui lá servir de embaixador da nossa causa ali nos Estados Unidos e eu vi algo diferente. E eu quero agora amarrar essas pontas no mundo inteiro. Oferecer nossas técnicas, nós somos, é como se fosse um exército global, porque a guerra é mais ou menos a mesma. A guerra é mais ou menos. Elites que nos traem, gerontocracia, países administrados por burocracias corruptas que querem impedir que a gente se realize. As pessoas precisam realizar seu destino manifesto. Os países têm que se realizar perante o mundo. E eles estão apenas presos. Né? É um welfare, é um burocrata, né? É uma taxação. E a vida não acontece. Todo mundo fica com essa sensação que a vida não acontece. E essa sensação maldita da vida não acontecer, ela é igual pra todos. Você que tá assistindo a live, está assistindo isso aí. Tua vida não tá acontecendo, teu país não tá acontecendo, turma de amigos não tá acontecendo, não tá acontecendo. Você sente que nada acontece. Não é? É o famoso meme, nada acontece feijoada. Essa sensação não é só tua. Saiba que tem um incel em São Francisco, lá na Califórnia, que sente o que você tá sentindo, e um cara com um QI de 150 em Harvard, falando em latim com um amigo dele, sentindo a mesma coisa, e um cara no Japão sentindo a mesma coisa, outro no Nepal sentindo a mesma coisa. Tá rolando isso. Tá rolando. Pô, olha como isso é grande. Não é só sobre aqui. Ainda que a nossa missão seja aqui. Mas nós temos algo. Cara, eu mostrei pra galera, né? Outra coisa que veio, tá? Eu entendi o fenômeno Nick Fuentes. Tá? O Nick Fuentes é bem menos perigoso do que imaginam. Ele só tá fazendo algo que ninguém tá fazendo. O
que toda essa galera de Itatec, eles olham com, né, um assombro, mas não comentam muito sobre o Nick Fuentes. Quem é o Nick Fuentes? É um rapaz hispânico, que parece ser branco, né? Aqui no Brasil a gente fala que ele é branco, nos Estados Unidos eles chamam ele de hispânico, o sobrenome dele é Fuentes. Extremamente antissemita. Ele culpa basicamente os judeus por todas as mazelas norte-americanas. E ele criou um exército de seguidores na geração Z, em geral moleques incel, os tais groypers. E ele junta esses caras, ele fez um exército com esses caras, e ele criou uma própria corrente dentro da direita americana ligada à personalidade dele. Tá? É possível entender a estratégia dele. E todo o resto da galera só tá deixando isso passar porque eles não sabem como lidar e não entendem o que esse cara tá fazendo. Quando a gente compara o que nós fazemos com o que ele faz, não tô falando nada de discurso, nós não temos nada a ver com o discurso desse cara. Tô falando em termos de fórmula e meios de ação. Né? Eu falo, olha, o Nick Fuentes, ele pega os rapazes em geral mais humildes nos Estados Unidos e bota eles pra ficarem cultuando ele. Você tá rindo de alguma coisa, né, Riso? O que foi? Fala aí. Nada, besteira, é um grupo aleatório que eu coloquei. Tá, o que é o grupo? Vou até ver, estão me zoando aí no grupo. Não, né? não é você não. Não? Não, acho. Quando... O que eu falei? Tá falando Nick Fuentes. Essas pessoas, esses meninos, são obrigados a trabalhar ali pelo Nick Fuentes. Eles não têm nenhuma perspectiva própria. Eles são soldadinhos de chumbo do cara. Eu falei, cara, isso é horrível. Isso é horrível. Eu até conheci alguns. O trabalho tem que ser sobre outra coisa. O trabalho é o seguinte, esse rapaz humilde, que está à procura de uma causa desesperadamente, ele tem que se tornar em algum momento um líder. E ele tem que se realizar. Ele não tem que realizar um Nick Fuentes da vida. Às vezes você não tem que realizar um Bolsonaro da vida, você tem que se realizar. E a única estrutura hoje que está fazendo isso com a geração Z, estrutura política montada para que um jovem saia do zero e se torne um líder, é a nossa. Um líder com uma causa. Sem precisar ficar beijando a bunda de velho. Que é pro cara falar, não, mas no bolsonarismo, sim. Você vai, vende tudo, vende a alma pro capeta e fica lá beijando a bunda flácida de um senhor de idade em nome de aprovação. Isso já fazem. Aqui, nos Estados Unidos, tem quem faça. Tocar o seu projeto e construir algo, esse Nick não faz. Aí eu, inclusive pra galera gringa, eu mostrei, olha, veja só, vamos abrir aqui núcleos do MBL ao redor do Brasil e vamos mostrar o surgimento de meninos que começaram do zero e hoje um é vereador, outro será eleito deputado na próxima eleição. Aí, galera, porque é isso. Você que é um jovem e que tem, vamos dizer, grandes ambições e você acha que o mundo é injusto com você e você acha que você tá sozinho, definitivamente, cara, é só sobre a forma certa de se organizar. Se você tiver talento e você tiver força de vontade, brio e lealdade, você vai vencer. É uma questão de se organizar e de ter as pessoas certas ocupando as posições certas. Não é definitivamente uma questão, sabe, de ficar online completamente radicalizado falando besteira.